E vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite. O que o Tite falou na entrevista coletiva após algumas mudanças no time que ele levou a campo em plena estreia de Libertadores da América. O Flamengo dando o pontapé inicial em busca do sonho do tetra da Libertadores para o nosso Mengão queridão. O Tite que vinha com o time trabalhando e no dia da estreia da Libertadores, pum, mudou alguns jogadores. Vamos acompanhar a entrevista coletiva e olha só o que o Tite falou nessa entrevista coletiva após o jogo. Sabemos que a situação do Nicolás de la Cruz totalmente diferente, não tinha como não, colocar outro no lugar. Inclusive foi o Igor Jesus que foi titular no lugar de Nicolás de la Cruz, que apresentou um quadro febril, apresentado aí um começo de virose, como o Flamengo informou, mas o técnico Tite também trocou outras posições, por exemplo, na zaga, no ataque e também no meio de campo, na lateral esquerda. E olha só o que o Tite falou, acompanha aí. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder nessas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, para tu manter uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos a Colombia. Profe, opinión de Millonarios. ¿Qué opinión le deja a este Millonarios que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse? Y Bruno, el tema de la altura. ¿Cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, Rodrigo. Olha, o time do Milionários o tempo todo bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas o cabeceio muito bom. E a gente se esforçou bem nas bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Eu tenho outra parte da pergunta. O Milionários tem uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico, ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo com isso. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, também, tem um jogador, ela traz esse up da equipe de qualidade de Milionários. Tite, Bruno, boa noite. Eugênio Leal, da ESPN. Tite, queria te fazer duas perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo, acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças. Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tem os dois, exato, ele um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo, e nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan.
né? Quando tem o BH, tu tem um jogador para as 3 posições da frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade da gente puxar contra-ataque e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe, né? E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também, depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Profesor Tite, Bruno, muy buenas noches. Profesor, ¿cree que esta altura que pues tiene Bogotá le afectó al equipo y de pronto qué jugador le sorprendió del conjunto embajador? Gracias. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol. Assim como as nossas virtudes, o Milionários conhece, nós também conhecemos essa. E nós previmos a possibilidade da preparação do Castro para jogar com 2 atacantes e 2 articuladores pelo lado. Então, falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno Henrique. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido e admirado muitas vezes justamente pela sensatez e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti em seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e a gente acabar, o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele não saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Tu tá com o jogador, mas não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. Um lance individual, tu erra no passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresco e tal, ele faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Mas não com uma ideia. Muito obrigado, professor Tite. Bruno, obrigado a todos. Boa noite.